Quero te convidar já a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15, Evangelho segundo João, capítulo 15. Nós temos ouvido já há algumas semanas reflexões nos nossos momentos de oração nas quintas-feiras sobre essa cena, que é a cena do último discurso de Jesus aos seus discípulos no cenáculo, segundo o Evangelho de João. E hoje eu queria compartilhar essa palavra e falar com vocês a respeito do último elo do nosso DNA. Somos uma igreja adoradora, somos uma igreja familiar, somos uma igreja simples, somos uma igreja totalmente engajada na missão de Deus no mundo, mas hoje eu quero falar com vocês sobre essa outra parte do nosso DNA. Somos uma igreja acolhedora. E que lições nós temos a aprender com o nosso mestre através desse texto de João, capítulo 15. Eu vou ler os versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque ela cai como chuva sobre a terra seca do nosso coração, mas muito obrigado pela dádiva do teu Espírito Santo, que ilumina a nossa leitura da palavra e faz com que ela se torne vida nas nossas vidas. Nessa hora eu peço por misericórdia sobre mim, que no nome de Jesus eu seja um canal limpo, por onde as tuas palavras serão ministradas à vida dos meus irmãos. Usa-me, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no mundo que a gente vive, um mundo moderno que já passou por mais de uma revolução industrial, no mundo cheio de recursos tecnológicos, no mundo em que cada vez mais pessoas têm habitado os grandes centros urbanos e poucas pessoas têm vivido no campo, muitos de nós temos perdido o contato com a terra, com o chão, e com a metáfora que Jesus traz aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, a metáfora do cultivo. Alguns resistentes em meio às selvas de pedra desejam e até conseguem cultivar jardins na frente de suas casas ou no quintal de casa. Gente como eu e a Bia temos desejado cada vez mais encher de cor o nosso apartamento e a gente coloca algumas plantinhas ali e tenta cuidar, só que a gente não teve essa vivência do campo, essa vivência do sítio, onde a gente aprende que tal planta necessita mais de sol, tal planta não precisa ser tão regada, tal planta vai morrer se você colocar água demais todos os dias. Nós somos meio desajeitados com o cuidado de plantas.
Jesus traz aqui uma metáfora que talvez seja muito estranha para nós, mas pela graça de Deus, eu oro para que o Espírito Santo clareie essa metáfora e nos ajude a entender aquilo que Jesus está trazendo para nós. Jesus começa esse texto de João 15, começa essa parte do seu discurso de despedida dos seus discípulos, trazendo para a gente duas figuras e duas metáforas muito poderosas. Ele já começa declarando a interpretação dessa metáfora que ele vai trazer. Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Fácil. A gente pensa, logo, Jesus é a videira verdadeira, eu preciso estar ligado a Ele para permanecer vivo, e Deus vai cuidar de mim, porque Ele cuida de Jesus, e por tabela eu acabo recebendo o cuidado de Jesus. Porém, a nossa mente moderna às vezes pode nos enganar, da gente fazer essa aplicação direta do mundo antigo para o nosso mundo de hoje. Quando Jesus está falando isso para os seus discípulos, Jesus está querendo advertir os seus discípulos de algo muito importante, que as pessoas do tempo de Jesus não tinham tanta clareza assim. Jesus, ao dizer, eu sou a videira verdadeira, Jesus está colocando em xeque, está chocando os seus discípulos, falando algo que para eles não era natural. Se você olhar em todo o Antigo Testamento, Israel, o povo de Deus, lá do Antigo Testamento, era tratado como a videira. Se você ler o Salmo 88, por exemplo, ou o capítulo 5 do profeta Isaías, você vai ver que Israel sempre foi tratado como uma videira, como uma árvore que dava uvas. Só que se no Salmo 88 a gente vê a imagem brilhante de uma videira frutífera, que dá frutos no devido tempo, lá em Isaías, no capítulo 5, nós vamos ver que não era bem assim. Aquele povo que antes era um povo que vivia uma vida correta diante de Deus, agora começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E Deus, que chamava de minha parreira, de beleza dos meus olhos, agora Deus chama o povo de Israel de videira brava, que dá frutos amargos. Quem aqui já experimentou alguma fruta que era muito bonita aos olhos? Você foi no supermercado e você apertou ela e viu que ela estava no ponto para ser consumida e você achou que ela ia ser uma fruta muito docinha, mas de repente ela era uma fruta muito azeda, ácida, que te deu indigestão depois. Quando Deus fala isso com Israel, era mais ou menos essa reação que Deus tinha à vida de pecado que o povo dele havia começado a viver. Israel acabou se tornando uma videira falsa. Israel acabou se tornando uma videira de segunda categoria, porque eles decidiram viver uma vida à parte de Deus, o agricultor, que Jesus diz aqui que é a segunda metáfora que está nesse texto. Irmãos, tantas vezes eu e você tomamos essa decisão de vivermos à parte como videiras independentes, ramos que podem dar frutos sim, mas que dão frutos azedos porque não recebem o tanto de nutrientes que é necessário para que a gente dê bons frutos. Jesus começa essa conversa com os seus discípulos falando a respeito dele como a videira e a respeito do Pai como um agricultor que cuida para que a videira sempre dê bons frutos. Só que quando Jesus qualifica o tipo de videira que ele é, eu sou a videira verdadeira. Isso quer dizer que existe videira falsa. Israel havia se tornado uma videira falsa porque escolheu viver uma vida longe de Deus. E tantas vezes, meus irmãos, eu e você escolhemos viver a parte de Deus. A gente reproduz o mesmo erro que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram lá no Jardim do Éden. E olha só que coisa rica, né? Eles cometeram esse erro justamente diante de uma árvore, diante de um fruto que foi oferecido a eles. Eles acharam que poderiam receber uma vida, e uma vida de serem iguais a Deus, ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E tantas vezes nós também cometemos o mesmo erro dos nossos primeiros pais. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, Israel não é mais essa videira verdadeira, porque Israel não apenas permaneceu nos erros que Isaías denunciou lá atrás, mas ainda hoje, nos tempos de Jesus, Israel continuava cometendo os mesmos erros.
Jesus havia se apresentado por meio de sinais, por meio de maravilhas para aquele povo, mas em João, a grande trama envolve a insistência de Israel, a insistência dos judeus, dos fariseus em não acreditarem em quem Jesus afirmava ser o Filho de Deus. Muitos hoje, como videira brava, continuam não acreditando em quem Jesus afirma ser o Filho de Deus que veio a esse mundo para trazer salvação. Porém, além dessas duas figuras riquíssimas e muito fortes que a gente vê, nesse texto de João 15, nós recebemos também um convite. Um convite. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Que convite é esse que Jesus faz àqueles que estão ouvindo? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Somos uma igreja acolhedora. Quando Jesus diz aos seus discípulos, permanecei em mim, quando Jesus faz esse convite, Jesus está oferecendo àqueles que confessam o seu nome verdadeiro acolhimento. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, de estrangeiros. Nós vivemos num mundo onde as pessoas comumente têm que sair de um lugar para outro. Eu mesmo sou um baiano no estado de São Paulo já há quase 8 anos. Talvez você não tenha nascido aqui em Sorocaba, você veio de outra cidade, porque em algum momento da sua vida você foi enviado a trabalho para cá. Mas muitos outros, por mais que tenham nascido numa cidade, nascido numa família, não conseguem se sentir em casa, dentro da sua família. Ou talvez não conseguem se sentir em casa dentro do próprio lar. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se sentem estrangeiras, estranhos no ninho. E poucos são os lugares onde a gente acha verdadeiro acolhimento. Poucos são os lugares onde a gente olha e fala, eu me sinto à vontade aqui, porque aqui eu posso ser livre. Jesus, sabendo que muita gente não se sente em casa, no lugar onde nasceu, na família onde nasceu, aqui oferece aqueles seus discípulos, aqueles 11, porque a essa altura Judas já tinha saído para trair. Jesus oferece aos seus discípulos verdadeiro acolhimento. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Habitem em mim, como a gente leu no começo do culto, no Salmo 84, quão amáveis são os seus tabernáculos, e eu habitarei em vocês, como Jesus disse no capítulo anterior, capítulo 14, eu virei com o meu Espírito e farei morada em vocês. Esse lugar de acolhimento, onde nós chamamos de lar. Você fala, pastor, mas eu não me sinto em casa em lugar nenhum. Tantas vezes nós passamos a maior parte do nosso dia fora desse ambiente acolhedor que são as 4 paredes da nossa casa, e quando a gente chega, a gente fica super à vontade ali. Jesus oferece para nós esse lugar de aconchego. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. E logo depois de oferecer acolhimento, Jesus nos desafia a uma outra coisa, a fecundidade. Irmãos, não existe tragédia maior na vida de um cristão que é a falta de frutuosidade, que é a esterilidade espiritual. Logo depois, no versículo 4, de dizer, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, Jesus diz, porque assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês jamais poderão produzir fruto, se não permanecerem em mim. Muitos de nós, em determinado momento da nossa vida, comparecemos na frente de uma igreja e professamos publicamente a nossa fé, como a Julinha vai fazer daqui a pouco. Tantos de nós passamos pela experiência do batismo, a experiência do primeiro amor. Mas como o pastor Eugene Peterson nos lembra, a caminhada cristã não é momentos de epifania, nos quais nós adoramos a Deus e na segunda-feira a gente começa a viver uma vida totalmente estranha. A caminhada com Deus, como diz o pastor Eugene Peterson, é uma longa obediência na mesma direção, uma longa permanência no Senhor. A videira verdadeira que é Jesus, de quem nós recebemos alimento e seiva para a nossa vida,
está sempre disposta a oferecer para nós esse alimento do qual precisamos. Porém, o que define se vamos permanecer vivos ou não, se vamos permanecer frutuosos ou não na nossa caminhada cristã, é o fato de recebermos dele, permanecermos nele para receber alimento ou não. Você disse sim para o Senhor um dia, mas você tem permanecido nele? Ele tem sido a sua habitação e você tem se permitido ser habitado por ele, controlado pelo Espírito Santo? Permanecer é o verbo de ordem para todos os cristãos, para todos os discípulos, amigos íntimos de Jesus, para quem Jesus dirige esse discurso aqui no cenáculo. E no versículo 5, Jesus afirma novamente a sua identidade. Eu sou videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. Talvez você perceba que na sua vida cristã os seus frutos são mirrados. O fruto do Espírito descrito lá em Gálatas é um fruto meio fraco, às vezes fruto azedo. Aquele que permanece em mim dá muito fruto. Porém, o fato de darmos fruto, o fato de sermos acolhidos e darmos fruto, condicionado a algo que Jesus coloca lá no versículo 2. Na parte B do versículo 2, o que Jesus fala? Todo que dá fruto, o que o agricultor faz? Limpa. Em algumas versões antigas diria o agricultor poda. Versículo 3, vós já estáis limpos, vós já estáis podados pela palavra que eu tenho falado a vocês. Irmãos, uma condição essencial para que permaneçamos no Senhor. Como eu posso permanecer em Cristo? Como eu posso permanecer sendo alimentado por Ele? Permanecer sendo alimentado pelo Senhor é algo que vem da nossa disposição de nos permitirmos ser podados pelo Pai, que é o agricultor. E o Pai executa essa poda por meio da sua palavra. Se você cultiva algum jardim, se você cultiva rosas, por exemplo, e as rosas, assim como as parreiras, elas precisam constantemente ter os seus galhos podados, porque se você não podar os galhos, aquela roseira vai dar muitas rosas, porém rosas pequenininhas, rosas muito mirradas. Mas se você faz o cuidado de limpeza da parreira, se você faz o cuidado de poda da roseira, você vai ter menos rosas, mas rosas mais bonitas. Você vai ter menos uvas, mas uvas mais saborosas. Por que você está falando isso, pastor? Às vezes, os ramos que sugam da seiva da árvore não conseguem produzir frutos como deveriam. E dentro da igreja, existem muitas pessoas que apenas sugam da seiva do Senhor Jesus, que é a videira, mas que não estão dispostos a serem limpos e cuidados por Ele para que produzam muito fruto e bom fruto. E o grande desafio da poda é olharmos para nós mesmos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim para que eu não seja essa videira brava que não se permite ser limpa, essa videira brava que não se permite ser podada pelo Senhor. E tantas vezes, meus irmãos, nós não nos permitimos ser expostos à palavra, que é o instrumento de poda do Senhor aos nossos corações. Jesus diz no versículo 3, vós, porém, já estáis limpos, por quê? Pela palavra que vos tenho dito. Nós não buscamos no Senhor direção, nós não buscamos aparar as nossas arestas, tirar os nossos excessos por meio da palavra. Hoje nós estamos celebrando uma data muito importante para nós cristãos do mundo inteiro. A Igreja do Senhor Jesus, há 504 anos atrás, passou por um dos momentos decisivos de sua história, quando Martinho Lutero, ao ouvir o apelo da palavra de Deus e olhar para o contexto religioso da sua época, resolveu
apregoar na porta do castelo da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses que falavam a respeito de coisas na igreja que precisavam ser podadas, aparadas pela palavra de Deus, porque naquele tempo a igreja havia se distanciado e muito dos rudimentos da palavra. Reformar não é um verbo que a gente deve conjugar apenas no passado, transformá-la num substantivo, quando nos referimos à reforma protestante que aconteceu há muito tempo atrás. Reformar-se, sempre continuar se reformando, que foi um dos lemas da reforma, é algo extremamente necessário para mim e para a sua vida. Como seremos reformados? Por meio da palavra que nos poda. Um dos princípios que foram levantados pelos outros reformadores foi o princípio da sola Escritura, somente as Escrituras. Nós precisamos ser limpos pela palavra que habita no nosso coração, pela palavra que o Senhor Jesus nos trouxe. Mas será que temos nos alimentado dela e temos nos deixado expor a essa poda? A primeira advertência é a advertência a respeito da nossa necessidade de poda, mas existe uma outra advertência que Jesus faz. Está na parte A do versículo 2. Eu li apenas a parte B. Jesus começa dizendo: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Nós, ramos bons, precisamos nos permitir ser podados para que demos fruto. Porém, existem aqueles ramos que não querem se deixar ser podados e que acabam não produzindo fruto e que querem permanecer em Jesus sem produzir fruto. E aqui, Jesus adverte os seus discípulos: todo aquele que quer permanecer em mim, mas que quer permanecer sem dar frutos, o Pai, o agricultor, corta. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, mais uma vez a palavra de condenação àqueles que não querem permanecer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Tanta gente quer permanecer na igreja, mas não quer permanecer em Cristo. Tanta gente vive anos e anos emaranhado nos galhos vivos da videira, mas já se separaram da videira há muito tempo. A promessa que Jesus faz e a advertência que Jesus faz a seus discípulos é: permaneçam ligados, porque aqueles que não permanecerem ligados serão cortados pelo Pai. Não podados, serão cortados. E outro, quando vir, vai pegar esses ramos cortados e lançá-los no fogo. Por conta das nossas escolhas e da nossa escolha pecaminosa de vivermos uma vida à parte da videira que é verdadeira, que é Jesus, nós acabamos muitas vezes nos tornando esses ramos separados. A condenação que Adão e Eva receberam é: no momento em que comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E aqui no versículo 6, Jesus fala desse ramo que achou que a parte de Deus, longe de Deus, teria vida. Porém, a partir do momento em que Adão e Eva se desconectaram da videira, eles não morreram fisicamente de maneira imediata. Porém, assim como um notebook, quando você desconecta ele da fonte de energia, ele começa a experimentar uma morte lenta, até que ele finalmente, sem carga, sem conexão com a fonte de vida e fonte de energia para ele, uma hora ele vai morrer, ele vai apagar. Adão e Eva experimentaram isso, e nós, quando escolhemos viver longe de Deus, separados de Deus, experimentamos o mesmo tipo de morte, uma morte lenta, uma morte que às vezes nós não percebemos, mas uma morte que um dia se consumará se nós não formos ligados novamente à videira. Só que existe um segundo aspecto nessa advertência de Jesus, é porque muitos outros ramos bons, muitos outros ramos que dão frutos, costumam olhar para ramos infrutíferos dentro da igreja e acusar aquele irmão, olha só, fulano está infrutífero,
Vamos cortar essa pessoa do convívio, vamos tirá-la do hall do nosso grupo. Vamos excluir aqueles que cometem pecados que nós não aceitamos. Assim como na parábola do joio e do trigo que é contada no Evangelho de Mateus, a pessoa responsável por fazer a separação entre joio e trigo era o agricultor. E aqui em João, mais uma vez, Jesus nos adverte que existe uma responsabilidade, sim, sobre aqueles que não permanecem em Jesus, mas essa responsabilidade de cortá-los e de lançá-los ao fogo não é nossa. É uma responsabilidade do agricultor. Tantas vezes, meus irmãos, nós queremos ocupar o lugar do agricultor e cortar pessoas desse ambiente de acolhimento, porque achamos que elas não cumprem os nossos padrões. Mas quem sabe é o agricultor. Tantas vezes nós cancelamos pessoas porque elas não estão andando na linha, não estão fazendo o que a gente gostaria que elas fizessem. Tantas vezes a gente acha que foi excluído do meio e a gente acaba se afastando mais. Quantas pessoas eu já encontrei ao longo da minha vida que achavam que estavam sendo olhadas estranhas, de maneira estranha dentro da igreja. Elas falam, eu nunca mais coloco os meus pés ali. Escolhem se desligar da videira porque outros ramos disseram que elas deveriam sair. A única pessoa responsável pelo corte é o agricultor, assim como a única pessoa responsável pelo corte, também pela poda, é também o agricultor. Nós podemos ajudar os nossos irmãos no processo de poda, sim. Acolher é, inclusive, corrigi-las. Acolher é ajudá-las. E a gente já viu que o instrumento de poda do Senhor é a palavra. Então, temos autorização para ajudar na poda do nosso irmão, mas não temos autorização para cortá-los, para lançarmos esses irmãos fora. Porém, além da gente ver promessa de fecundidade, promessa de acolhimento, além de vermos essas figuras tão fortes, Jesus nos promete mais uma coisa. Jesus nos promete alegria. Alegria. Alguns meses atrás, passamos um bom tempo estudando a carta aos Filipenses, cujo tema central é a alegria que o Senhor Jesus nos promete. Porém, existe um tipo de alegria que somente aqueles que permanecem ligados ao Senhor Jesus, a videira verdadeira, aqueles que foram acolhidos por Ele, que o acolheram em suas vidas, experimentam. Está lá nos versículos 7, 8 e 11. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A primeira alegria que experimentaremos por permanecermos em Jesus é a alegria de pedirmos o que quisermos e isso nos será feito. Tanta gente tem interpretado esse versículo de maneira errada. Jesus ele está se despedindo dos seus discípulos e o tema do capítulo 14 de João é o envio do Espírito Santo aos discípulos, para que eles possam se tornar testemunhas de Jesus. E é muito interessante, irmãos, que em outro momento, no Evangelho de Mateus também, Jesus diz para os seus discípulos, se um filho pede um pão ao seu pai, será que o seu pai lhe daria uma cobra? Se um filho pedir algo ao seu filho, o pai lhe daria, se um filho pedir algo ao seu pai, o seu pai lhe daria uma pedra? Da mesma forma, aqueles que pedirem a Deus o Espírito Santo, o Pai não negará. Capítulo 14, Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo, e aqui Jesus diz, se vocês pedirem alguma coisa ao meu Pai, isso lhe será feito. Se vocês pedirem o Espírito Santo ao Pai, o Pai lhes dará. E se vocês pedirem esse poder do Espírito Santo, esse Espírito Santo lhes dará poder para permanecerem ligados à videira. A característica distintiva de um verdadeiro cristão é que ele é a habitação do Espírito Santo. Todos aqueles que um dia foram surpreendidos e rendidos à graça salvadora de Jesus recebem como selo
o Espírito Santo. Temos recebido esse selo, já estamos limpos pela palavra e agora selados pelo Espírito. Podemos permanecer vivos. Podemos permanecer vivos e agora pedir ao Pai o que quisermos. Pedirmos ao Pai mais do Espírito Santo para que sejamos frutuosos, frutíferos. Se pedirmos isso, o Pai nos concederá. Mas existe uma segunda alegria que é prometida. No versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não existe alegria maior de um discípulo de Jesus do que dar glória a Deus, assim como a maior alegria de Jesus era glorificar ao Pai. E na oração que Jesus vai fazer, logo no capítulo 17, Jesus diz: Pai, glorifica a mim com a glória que o Senhor tem me dado antes da fundação do mundo, para que eu te glorifique também. A maior alegria de Jesus era glorificar o Pai. E aqui no versículo 8, Jesus diz: se vocês derem muito fruto, o Pai vai ser glorificado por meio de vocês. Você quer ser alguém frutuoso? Você quer experimentar da verdadeira alegria? Que a sua alegria seja dar glória a Deus. Um outro princípio, tão caro para os nossos irmãos, que há 5 séculos atrás estiveram à frente do movimento da reforma. Somente a Deus a glória. Frutos vêm para aqueles que têm alegria, assim como Jesus, alegria em glorificar o Pai. A sua alegria vem de satisfazer os seus desejos pessoais, ou a sua alegria vem de dar glória a Deus em tudo que você faz, com tudo que você é? Mas existe uma terceira promessa de alegria que é dada, e está no versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Tanta gente nos nossos dias vive uma meia vida, uma vida incompleta porque falta gozo, falta alegria. E a força da palavra grega que é trazida como gozo aqui, Henry Nouwen traduziria como uma palavra que a gente usa muito pouco, a palavra êxtase. O gozo que Jesus quer trazer aos nossos corações, o gozo de darmos glória ao Pai, o gozo de estarmos ligados a Ele, é uma alegria tão grande, mas tão grande, que nos deixa extasiados. Uma alegria transcendental, uma alegria que não vem de mim mesmo, mas que vem do Senhor. E essa alegria, como Jesus diz, não pode ser tirada de nós. Mas por que Jesus nos promete essa alegria? Para que o êxtase dele no nosso coração, para que a alegria transbordante no nosso coração seja completa. E mais uma vez, essa palavra completa no grego é a palavra teleios, que é a mesma palavra usada para maturidade. Não é uma alegria infantil que o Senhor nos promete, não é uma alegria de sair rindo à toa, mas é uma alegria madura, uma alegria completa, uma alegria que não está sujeita às circunstâncias, mas é uma alegria completa, um gozo que não pode ser tirado. E Jesus diz isso para que o nosso gozo seja completo. Temos permanecido nele, temos nos permitido ser podados por ele. Essa alegria que o Senhor nos promete é uma alegria completa, mas é também uma alegria eterna. Sabemos que existem muitas situações que podem tirar a nossa alegria. Quando perdemos um ente querido, quando passamos por situações difíceis na nossa vida. Claro que a paz do Espírito Santo continua lá no nosso coração, mas passamos e estamos sujeitos sim a tristezas nesse mundo. Porém, a promessa que Jesus faz, lembremos-nos do capítulo 14, o capítulo imediatamente anterior de João. Jesus promete que está indo para o Pai para fazer morada para os seus discípulos e que um dia o Pai virá e levará os seus discípulos novamente para Ele mesmo. A alegria que Jesus promete a nós é sim uma alegria que nos dá paz em meio às adversidades nessa vida, mas
Jesus quer nos lembrar que, para além dessa alegria e dessa paz que sentimos quando as circunstâncias não vão bem, o Senhor Jesus nos lembra de uma garantia que podemos ter: o gozo completo da eternidade. Porque, ao contrário daqueles que escolheram se desligar da videira para viverem as suas vidas do seu jeito, nós, por uma obra graciosa e misericordiosa do Senhor Jesus, permanecemos ligados na videira, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas temos permanecido nele, temos sido limpos e podados por ele. E pela misericórdia dele, não somos aqueles que foram cortados. Que no nome de Jesus você receba poder do Espírito para se deixar ser podado e transformado pela palavra, limpo pela palavra. Que você receba força do Senhor para encontrar nele, na videira, a sua alegria. Que você, por meio do Espírito Santo que habita no seu coração, permaneça ligado à videira, recebendo dele alimento, recebendo dele força, para a glória do nome de Jesus.